Olá. Muito boa noite para você que nos acompanha. Pois é, lá em Brasília foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e foi aprovada com uma atenção especial a uma proposta do nosso senador aqui de Santa Catarina, o senador Espiridião Amin, proposta relacionada à dívida dos estados. Daqui a pouquinho, Danila Bernardes vem ao vivo de Brasília e traz para a gente, então, todos os detalhes sobre isso. Porque nós vamos abrir a nossa edição de hoje falando sobre o orçamento aprovado pelos deputados estaduais para o ano que vem. Gente, serão quase 53 bilhões de reais para investimentos em diferentes áreas, com destaques para saúde e educação. E a Defesa Civil também vai receber uma atenção especial. Não é isso, Paulo César? Está ao vivo lá da nossa redação integrada, passou a tarde na Assembleia Legislativa e traz agora ao vivo para a gente, então, as últimas informações. Fala, Paulo César, muito boa noite, por gentileza, abra a nossa edição de hoje. Boa noite, Márcia, para você, para quem nos acompanha no ND Notícias. Como você bem disse, 53 bilhões de reais aproximadamente, que é o maior aporte financeiro previsto pelo Estado de um ano para o outro na história de Santa Catarina. E, realmente, os valores na área da educação também são surpreendentes. Nós preparamos uma tela para dimensionar esses valores e é isso que você vai ver. 11,4 bilhões de reais serão destinados somente para a educação. Já a saúde, cerca de 6 bilhões de reais. Também tem a segurança pública com 3,8 bilhões. E ainda temos infraestrutura e o projeto Estrada Boa com quase 2 bilhões e meio. E aí vem a agricultura com pouco mais de 1 bilhão e a Defesa Civil com 238 milhões de reais, que parece um valor tímido em relação aos demais, mas não, é o maior aporte de recursos públicos para sistema de prevenção em Santa Catarina e isso demonstra uma preocupação, já que historicamente vinha 30, 40, 50 milhões de reais. Por isso, projetos de grande porte devem ser desenvolvidos aqui no estado catarinense no combate às cheias. Esse projeto como um todo, 53 bilhões de reais, foi muito bem articulado nas comissões e não enfrentou praticamente nenhum problema na hora da votação no plenário. Para se ter uma ideia, receberam aí cerca de 2.500 emendas, incluindo as impositivas dos deputados estaduais, que são aqueles recursos de 10 milhões de reais que cada deputado manda para a base, para os municípios, para obras de pequeno porte, como trouxemos ontem no ND Notícias. E no próximo ano, esse aporte será maior. Cada deputado terá em torno de 16 milhões de reais, num montante previsto de 640 milhões de reais. Mas claro que a definição das pastas, o volume de recursos foi muito bem alinhado entre parlamentares e governo. E o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, trouxe um panorama dessa votação no dia de hoje, já que o orçamento foi votado na tarde de hoje. Vamos acompanhar. Um orçamento dessa envergadura jamais foi visto aqui no Parlamento. Então, são recursos importantes. E nada mais justo que esses recursos sejam partilhados com áreas importantes e áreas necessárias de investimento, como é o caso da Defesa Civil, né? O Estado precisa prevenir esses momentos para não enfrentarmos tamanho desagrado para a sociedade, como é o caso que aconteceu, o triste episódio do Rio Grande do Sul, né? Então, Santa Catarina precisa sair na frente, preparar, prevenir para que o catarinense possa estar mais seguro. E garantir a aprovação de um projeto de orçamento tão alto e histórico é uma das marcas de Mauro de Nadal, que deixa a presidência da Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro. Hoje foi a última sessão que ele presidiu, em tom de despedida, se emocionou, agradeceu aos parlamentares a parceria e ele traz outras marcas, Márcia, como a Alesc itinerante, bancadas regionais, mas tudo isso, Márcia Dutra, a gente vai trazer daqui a pouco numa entrevista exclusiva com o presidente do Parlamento Catarinense. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente exibe essa entrevista que o PC fez com o presidente que está se despedindo na Assembleia Legislativa. Agora, antes de encerrar a sua participação, vamos atualizar aquelas informações sobre denúncia por compra de votos contra a prefeita eleita da cidade de Major Vieira. Inclusive, PC, ela foi diplomada agora à tarde, né? Exatamente, Márcia. A diplomação não é colocada em risco diante da denúncia que surgiu junto à Justiça Eleitoral. Mas a Aline Rutes, do PSD, que foi eleita em outubro deste ano, foi aí surpreendida nesses últimos dias com uma denúncia já protocolada na Justiça que diz respeito à suspeita de sufrágio, compra de votos, inclusive
com vídeos que podem ser atrelados a ela e distribuição de algumas benesses para que os eleitores confirmassem o voto nessa candidatura. Claro que nós vamos acompanhar esse caso, como outros que surgem no estado. Recentemente, a gente trouxe um outro questionamento de uma outra candidata que também venceu a eleição em Santa Catarina, mas daí lá no Meio-Oeste, em Rio das Antas. Tanto um quanto o outro, nós vamos acompanhar. Agora, título de curiosidade, Márcia, são pelo menos 700 investigações em todo o Brasil de suspeita de compra de votos. Parece algo velho, mas ainda acontece. Agora eu vou puxar um outro assunto que diz respeito também à eleição. Mas não essa, Márcia. Em 2022, havia um questionamento na Justiça sobre a definição e também de cotas em relação à União Brasil, e que já foi julgado no TRE catarinense, favorável ao partido, mas que colocava em risco os cargos do deputado federal Fábio Chukede, presidente do partido de Santa Catarina, mas também de toda a bancada na Assembleia Legislativa. Ontem à noite, por volta de 8h30 da noite, saiu a decisão unânime do TSE, mantendo os mandatos tanto de Fábio Chukede quanto de Sérgio Guimarães, Jair Mioto e Marcos da Rosa, 3 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Hoje, para eles, o clima foi tranquilo no parlamento com essa vitória de 7-0 lá no TSE. Márcia Dutra. E a princípio, então, história encerrada, um Natal mais tranquilo para esses deputados. Valeu, PC, obrigada pelas suas informações.